Olá, estudantes! Na aula de hoje, vamos explorar um tema essencial para a construção de textos claros e bem estruturados: o emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores e outros mecanismos de sequenciação textual. Esses são recursos fundamentais para garantir a coesão e a fluidez das ideias em qualquer tipo de texto. Vamos juntos entender como aplicá-los de maneira eficaz? Então, vamos começar. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. O domínio dos mecanismos de coesão textual é essencial para produzir textos claros, organizados e coerentes. A coesão textual é a maneira como as partes de um texto se conectam entre si, garantindo que as ideias fluam de forma lógica e que o texto seja compreensível para o leitor. Entre os principais mecanismos de coesão, destacam-se a referenciação, a substituição, a repetição, os conectores e os elementos de sequenciação textual. 1. Referenciação. Referenciação é o uso de elementos que apontam para outros termos ou partes do texto, evitando repetições desnecessárias e ajudando a manter a coesão. Esses elementos podem ser pronomes, usados para retomar ou antecipar informações já mencionadas ou que serão mencionadas no texto. Exemplo: Maria foi à escola. Ela estava animada. Sinônimos ou expressões equivalentes, empregados para evitar a repetição da mesma palavra. Exemplo: o cachorro estava cansado. O animal deitou-se rapidamente. Elipse, omissão de uma palavra ou expressão que pode ser facilmente subentendida. Exemplo: João comprou um carro novo, e Maria comprou uma casa. 2. Substituição. A substituição é o uso de palavras ou expressões que substituem termos mencionados anteriormente no texto, contribuindo para a variedade lexical e a coesão. Os principais tipos de substituição incluem: substituição por pronomes, trocar um termo por um pronome. Exemplo: Paulo leu o livro e o recomendou aos amigos. Substituição por expressões equivalentes, usar uma expressão que substitua outra de forma que mantenha o sentido do texto. Exemplo: os jogadores estavam cansados, a equipe precisava de descanso. 3. Repetição. A repetição é um recurso de coesão que reforça ideias importantes ou termos que precisam ser destacados ao longo do texto. Embora a repetição de palavras ou expressões deva ser usada com moderação para evitar a monotonia, ela é útil para enfatizar uma ideia ou conceito. Exemplo: a educação é a base de tudo. Sem educação, não há progresso. Assegurar a clareza. Em alguns casos, repetir um termo pode evitar ambiguidades, garantindo que o leitor entenda exatamente o que está sendo dito. 4. Conectores. Os conectores são palavras ou expressões que estabelecem relações lógicas entre as ideias de um texto, indicando, por exemplo, causa, consequência, oposição, adição, entre outras. Os conectores mais comuns incluem causais, porque, pois, uma vez que. Exemplo: ela não veio à aula porque estava doente. Consecutivos, portanto, logo, então. Exemplo: estudou bastante, portanto passou na prova. Adversativos: mas, porém, contudo. Exemplo: queria ir ao cinema, mas estava chovendo. Aditivos: e, além disso, também. Exemplo: ele é inteligente e dedicado. Conclusivos: portanto, assim, por isso. Exemplo: o projeto foi bem-sucedido, por isso foi aprovado. 5. Elementos de sequenciação textual. Os elementos de sequenciação textual organizam as partes do texto, orientando o leitor na progressão das ideias. Eles incluem marcadores de tempo, indicam a ordem cronológica dos eventos. Exemplo: primeiro, depois, em seguida, finalmente. Marcadores de espaço, localizam ações ou eventos no espaço. Exemplo: aqui, lá, ao lado. Marcadores de ordem, estabelecem a sequência das ideias ou argumentos. Exemplo: em primeiro lugar, além disso, por fim.
Importância dos mecanismos de coesão textual. O uso adequado desses mecanismos é fundamental para assegurar a clareza e a fluidez do texto. Um texto coeso facilita a leitura e a compreensão, pois as ideias estão bem conectadas e organizadas. Evitar ambiguidades. A coesão minimiza o risco de o leitor interpretar erroneamente as informações apresentadas. Manter o leitor engajado. Um texto com boa coesão retém a atenção do leitor, tornando a leitura mais agradável e compreensível. O domínio desses mecanismos é crucial para a produção de textos eficazes em provas de concursos e na escrita profissional, garantindo que as ideias sejam transmitidas de forma clara, coerente e convincente.